Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem complexo, né? A nossa fonte de hoje nos trouxe uma questão desconfortável. Como um texto que é sagrado para bilhões de pessoas lida com a instituição da escravidão? E a resposta, segundo o material de análise crítica que a gente recebeu, um trecho de uma obra chamada A Escravidão 6, é surpreendente. A tese central é que o texto não proíbe, ele gerencia. E a nossa missão aqui é entender como. Exatamente. O ponto de partida de toda análise é esse. Em vez de uma condenação clara, o que se encontra é um manual de regras. Um manual de instruções. É como se a escravidão fosse um dado da realidade, sabe? E o papel do texto sagrado, segundo essa interpretação, fosse criar as regras do jogo. A gente vai fundo nos diferentes tipos de escravidão que o material descreve, nas leis e até na escolha das palavras nas traduções, que, como a gente vai ver, pode mudar tudo, certo? Então vamos começar por aí, por essa ideia central de regular em vez de proibir. O autor do material argumenta que a figura divina que aparece no Antigo Testamento não diz isso é errado. Diz, na verdade, se for para fazer, faça assim. O que por si só já é uma afirmação bem forte. É o pilar de todo o argumento. E a análise vai além, sabe? Ela desmonta o que o autor chama de justificativas comuns, aquelas frases prontas para suavizar a realidade. Que tipo de frases? Tipo, Deus regulou para evitar abusos, ou era só um jeito de alguém pagar uma dívida. E tem outra bem comum que a fonte cita, a ideia de que o escravo hebreu era quase um funcionário que estava ali por querer e podia até gostar tanto que pediu para ficar. E o que a fonte diz sobre essas justificativas? A visão é implacável. O autor classifica como carentes de consciência. E aqui vem a conexão histórica que ele faz, que é a poderosa. Que seria? Ele argumenta que essa mesma lógica, essa ideia de uma escravidão mais branda ou necessária, foi usada séculos depois nas Américas para justificar a escravidão de africanos e povos indígenas. A fonte traça uma linha direta, sabe? Nossa, isso muda o peso da discussão. Não é só sobre um texto antigo, é um padrão de pensamento. Mas por que regular? Por que não simplesmente proibir? Qual seria a lógica, segundo a análise? Então, essa é a parte fascinante. A fonte sugere que, ao transformar a escravidão em lei divina, a instituição ganha um status de iutabilidade. Entendi. Deixa de ser uma coisa humana que a gente pode debater. E vira algo sagrado, inquestionável. Era uma ordem divina, não uma convenção social que se pudesse mudar, entende? A fonte deixa claro que, embora fosse diferente da escravidão greco-romana, a essência era a mesma. Uma pessoa era propriedade de outra, sem liberdade sobre o próprio destino. Ok, vamos então destrinchar como isso funcionava na prática. O material aponta algumas modalidades. A primeira, e talvez a mais brutal, é a chamada escravidão por conquista. Sim, a fonte nos leva direto para o livro de Deuteronômio, capítulo 20. Esse livro é quase um código de leis para a nação de Israel, né? E as regras de guerra são muito explícitas. Como assim? Bom, ao chegar numa cidade inimiga, a primeira oferta era de paz. Se a cidade aceitasse, se rendesse, pronto. Toda a população virava tributária e ia servir aos conquistadores. Ou seja, trabalho forçado em massa. E se eles recusassem a paz? Aí a ordem era de aniquilação seletiva. Todos os homens da cidade, mortos. E as mulheres, crianças, animais e todos os bens eram tomados como despojo de guerra, propriedade dos vencedores. A fonte foca em algum detalhe específico aqui. Sim. E com uma dose de ironia que o próprio autor aponta. Ele se concentra no destino das mulheres capturadas. Pensa no cenário. Depois de ver o pai, os irmãos, o marido, todos os homens da vida dela serem executados, ela podia ser tomada como esposa pelo soldado que a capturou. E a lei previa o que acontecia depois. Previa. Se depois de um tempo ele não se agradasse mais dela, podia simplesmente mandar embora. A fonte destaca o termo em liberdade, mas questiona: que liberdade é essa? Ela é mandada embora sem nada para uma terra estranha. Carregando o estigma de ser uma mulher repudiada. Exatamente. É uma teia de regras bem complexa, e a fonte argumenta que essa complexidade toda serve para dar uma aparência de ordem e justiça a um ato que é, na sua essência, brutal. Entendi. E a análise vai mais fundo. Levanta um cenário. E se o primeiro filho de um homem fosse com essa esposa escrava? Pela lei,
o primogênito tinha direito à maior parte da herança. Mas a fonte questiona se isso acontecia na prática. Exato. Como seria a dinâmica dessa família? O filho crescendo e descobrindo que o pai massacrou a família da mãe. O autor especula se um guerreiro vindo dessa cultura teria algum problema em se livrar de um herdeiro indesejado para favorecer o filho da esposa livre. São perguntas que expõem a tensão dessas regras, sabe? Espera um pouco. O material chega a trazer números reais sobre isso? Porque até agora a gente está falando de regras, mas quantificar pessoas como despojo é outro nível. Exatamente aí que a análise fica mais gráfica, mais pesada. A fonte cita uma passagem, provavelmente do livro de Números, capítulo 31, é basicamente um inventário do saque de uma batalha. E os números são assustadores. A lista é 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres virgens. Nossa, então o ponto chocante aqui, segundo a fonte, não é nem só um número em si, mas a contabilidade. É colocar seres humanos na mesma planilha que ovelhas e jumentos. Perfeito. A desumanização é matemática. A análise se concentra nisso. E a matemática continua. O texto detalha como esse espólio era dividido. Metade para os soldados que lutaram, metade para o resto da comunidade. E em nenhum momento as 32 mil mulheres são tratadas de forma diferente dos animais. Elas são parte do cálculo. E o material fala sobre um tributo ao Senhor também, não é? Como isso se encaixa? Sim, e essa é a parte que a fonte interpreta como a mais reveladora. De cada metade do espólio, uma pequena fração era separada como tributo para o Senhor. Da parte dos soldados, que era de 16 mil mulheres, o tributo foi de 32 delas. O que acontecia com essas 32 mulheres? Aqui a fonte faz uma leitura bem pragmática. A divindade não ia vir buscar sua parte, obviamente. Então, na prática, esse tributo, tanto os animais quanto as pessoas, viravam propriedade da classe sacerdotal. Ah, entendi. Era, na visão do autor, uma forma de recompensar a elite religiosa usando uma justificativa divina. As 32 mulheres, virgens, tiradas de suas casas, se tornavam o pagamento dos sacerdotes. É um argumento forte para mostrar como a estrutura religiosa e a econômica estavam ali, entrelaçadas. Então a guerra era uma porta de entrada brutal para a escravidão, mas a fonte aponta que havia outra forma, talvez até mais silenciosa. Sim, a segunda grande modalidade analisada é a escravidão por dívida. E a fonte argumenta que esse sistema era talvez mais eficaz para manter a ordem social do que a própria guerra. Mais eficaz? Por quê? Porque a conquista é um evento, né? Mas a dívida é uma condição permanente. É um mecanismo de controle que garantia uma força de trabalho constante para a elite, sem precisar levantar uma espada. Os livros de Êxodo e Levítico são as principais fontes para isso. E como isso funcionava? Qual era a regra principal que o material destaca? O ponto nevrálgico é a regra da perpetuidade. A análise cita uma passagem específica, Levítico 25, que dá instruções claras sobre como adquirir escravos. A ordem é para comprá-los das nações vizinhas ou dos filhos de estrangeiros que viviam entre eles. Ok, então, na prática, o que significava essa regra da perpetuidade? Quer dizer que se alguém comprasse um escravo, os filhos e netos dele também seriam propriedade para sempre, como se fosse Exatamente. Como se fosse um imóvel. A fonte sublinha a frase do texto: "E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, perpetuamente os farei servir." A interpretação do autor é que isso é a institucionalização da escravidão como propriedade hereditária. Não era um contrato de trabalho, não era temporário. Era uma condição permanente, passada de geração em geração, cimentada por uma lei divina. Isso me leva a uma questão que a fonte também aborda, a do vocabulário. A escolha de uma palavra pode mudar toda a percepção. O material fala sobre a diferença entre servo e escravo. Sim, e esse é um ponto crucial da análise. O argumento é que a tradução é um ato de interpretação. E muitas vezes essa interpretação é ideológica. A palavra grega em questão é doulos. A fonte defende que a tradução mais precisa, mais honesta para doulos, na maioria dos contextos, é escravo. Mas as traduções usam servo. Muitas vezes. E servo tem uma conotação bem mais suave,
quase de um empregado leal, né? E a fonte dá exemplos concretos disso. Sim, um exemplo muito claro. O autor compara diferentes traduções da mesma passagem, Gálatas 3:28, em espanhol e português. Versões mais antigas ou mais conservadoras usam siervo ou servo. Já traduções mais modernas e acadêmicas, como a Nova Versão Internacional, usam esclavo ou escravo. E qual é a implicação dessa diferença, segundo a análise? A implicação é enorme. O autor sugere que existe um padrão. A palavra mais branda, servo, tende a ser usada quando o texto fala de pessoas escravizadas pelos hebreus. Mas quando o texto descreve a escravidão dos hebreus no Egito, aí a palavra usada é a mais forte, escravo. Ah, A fonte argumenta que essa escolha seletiva cria uma falsa distinção, como se fossem dois tipos diferentes de cativeiro, quando o texto original talvez não fizesse essa diferença. É uma forma de amenizar a imagem do povo escolhido como detentor de escravos. ok. A fonte também analisa a contra-argumentação, a ideia de que os escravos teriam certos direitos nesse sistema, o que o tornaria mais humano. Como o material lida com isso? Ele pega esses supostos direitos, um por um, e os desconstrói, argumentando que eles serviam mais aos senhores do que aos escravos. O primeiro exemplo é o direito de escravos e estrangeiros assistirem à leitura pública da lei, algo que está em Deuteronômio. À primeira vista, parece algo positivo, inclusivo. Como a fonte vira esse argumento do averso? A fonte vai direto ao texto. Ela aponta que o próprio versículo explica o porquê dessa inclusão, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. A interpretação do autor é que isso não é um direito, é uma obrigação mediante ameaça. Entendi. O objetivo não era educar. Não, o objetivo era garantir que ele conhecesse as regras e o sistema de punições, reforçando a submissão. Era uma ferramenta de controle, não de empoderamento. Certo. Mas a fonte aborda a questão dos escravos fugitivos. Porque essa lei de não devolver um escravo fugitivo ao seu dono parece ser um direito bem mais concreto, não? Esse é um dos pontos mais interessantes. O autor primeiro usa a ironia, né? Ele diz, mas se a escravidão hebraica era tão boa, por que alguém fugiria? Boa pergunta. Mas depois ele apresenta uma interpretação bem mais cínica e econômica da lei. Ele sugere que a lei não era sobre proteger o fugitivo, era sobre proteger quem o acolhia. A lei diz que o escravo fugitivo habitará contigo, não o oprimirás. A fonte argumenta que isso, na prática, é uma legitimação da apropriação de propriedade alheia. Como assim? Você encontra o bem de outra pessoa, no caso, o escravo, e a lei te dá o direito de ficar com ele. Essa é uma interpretação bem dura do autor. Ele está basicamente dizendo que uma lei que parece protetora é, na verdade, uma justificativa para roubar a propriedade de outra pessoa. Exatamente. A leitura é de que a lei beneficia um novo dono, não escravo, que simplesmente troca de senhor. É uma visão que remove qualquer verniz humanitário da regra e a expõe como mais um mecanismo econômico dentro de uma sociedade escravocrata. Então, depois de passar por todos esses pontos, conquista, dívida, tradução, supostos direitos, qual é a síntese final? O que tudo isso significa na visão da fonte? A conclusão da análise é que, longe de ser um problema ou uma anomalia, a escravidão, conforme descrita nesses textos do Antigo Testamento, é uma instituição plenamente integrada e normalizada. O material argumenta que os textos não apenas a permitem, mas fornecem uma estrutura legal, teológica e econômica detalhada para que ela funcione. As regras não existem para limitar a escravidão, mas para gerenciá-la como parte fundamental da sociedade. A lei divina, nesse contexto, serviria para codificar e dar um selo de aprovação a uma prática profundamente humana e desfetivada, e brutal. É uma análise que definitivamente força uma reavaliação de passagens que muitas vezes são lidas de forma superficial, deixa um gosto bem amargo. Sem dúvida. E a análise apresentada neste material, que se foca em como leis consideradas divinas foram usadas para codificar uma instituição humana, levanta uma questão mais ampla, que vai além do texto bíblico. Como textos considerados sagrados ou fundacionais, de qualquer cultura, são interpretados e aplicados ao longo da história.
E o que acontece quando uma estrutura de crença, que deveria apontar para o transcendente, é usada para legitimar e regular as estruturas de poder mais terrenas e, por vezes, mais cruéis de seu tempo? É uma pergunta que fica para reflexão.